Partículas de História Militar, começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre História Militar, um pouco de notícias do front, atualidades, mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever, dar o seu like, tá? Clicar no sininho, você já sabe como é que funciona aí todo esse aparato, clica aqui, aperta ali, enxuga colar, então dá essa força pra gente, compartilha com os amiguinhos. E vamos lá, vamos tocar o pau que hoje não tem tempo para ficar de bobeira. Comigo, meus dois amiguinhos, primeiro ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac? Tudo jóia boa. Paulo, saudações cavalarianas para vocês, para todo mundo que ouve a gente aí. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje o assunto bem variado, bem legal. Muito bom. Conosco também o nosso mineirinho que não está mais cercado em São Paulo, voltou para Minas Gerais. Nosso professor Renato Kloss, tudo bom, Paulo? Tudo bom, Bull? Fala, meu querido Mac, tudo tranquilo, minha gente? Vamos conversar um pouco hoje aí, notícias do front, mais algumas pautas bem interessantes hoje. E alô pro ouvinte aí também. Muito bom. Vamos começar com as notícias do front. Aconteceu um monte de coisa aí essas semanas. Nós tivemos esse infeliz acidente ou incidente que aconteceu em Beirute, tem outras coisinhas que o Paulo vai comentar, e depois a gente vai falar um pouco sobre a 101ª Divisão Aerotransportada Americana e o frango guerreiro. Então fica até o finalzinho para você saber sobre o frango guerreiro. Eu, se eu fosse você, ficaria, tá bom? Sei. Então vai lá, Paulo, as notícias do front. Bom, infelizmente ontem nós tivemos a explosão lá no porto de Beirute. Acredito que todo mundo, todo ouvinte, os que estão nos assistindo também, sabem o que aconteceu. Cenas bem chocantes, né? Os vídeos foram... Poxa, foi bem chocante o que aconteceu. E muita gente ficou especulando se era um ataque. Automaticamente, uma explosão em Beirute, a primeira coisa que se pensa não é acidente, se pensa que foi Israel. Muita gente vai falar. Mas não tem nada a ver com Israel, foi o nitrato de amônia. Muita gente, o Trump tinha sugerido que os generais deles tinham afirmado que era uma explosão, um caso de um ataque, mas hoje o Mark Esper já falou que não, que acredita que tenha sido mesmo um acidente. 6 anos que as autoridades sabiam que estava estocado de forma irregular lá, e mesmo assim, bem chocante aquelas imagens. Então, pelo menos já estão negando que foi um ataque. Muita gente falava do Hezbollah, até o Rund estava falando lá, o Rundstedt, nosso amigo, falando que poderia ser um depósito de mísseis do Hezbollah, mas acredito, muita gente, porque o Ariel Sharon Netanyahu tinha afirmado há 2 anos atrás que a região ali havia depósitos de mísseis. Então, pelo jeito, não foi nada disso. Agora, uma noticiazinha muito interessante que a gente... Deixa eu só complementar com uma coisa, Paulo, que é interessante, porque ainda, isso nós estamos gravando hoje, dia 5, e aconteceu ontem a explosão, né? Todo mundo pegou de surpresa. O WhatsApp começou a pipocar com aquele monte de vídeos, aquele monte de coisa, então tá tudo muito fresco ainda. E agora as coisas estão se assentando um pouco mais, tá ficando um pouco mais claro que foi a questão do nitrato de amônia. Eu cheguei até a ver em algumas informações que eu não sei se é verdade, tá? Com relação a estavam fazendo um trabalho de solda numa das portas do galpão. Eu sei que muito provavelmente é o nitrato de amônia, e para você ter uma ideia do poder desse elemento, tá? Que ele é usado, que é um fertilizante, também é usado também para construção de explosivos. A gente vai deixar o link para vocês aí do desastre de Texas City de 1947, que foi uma explosão de 2 navios na costa americana que estavam carregados com nitrato de amônia. E vocês deem uma lida, tá? Eu não vou dar mais detalhes, vocês cliquem lá na descrição do vídeo e deem uma lida para vocês verem o poder que esse componente químico tem quando ele entra em combustão, tá? Então, assim,
dificilmente foi algo diferente do nitrato de amônia. Agora, entender o que foi que causou efetivamente a explosão dele, inclusive nesse artigo do desastre em Texas City, fala até mesmo de como foi a evolução de todo o processo entre esse produto começar a pegar fogo até o momento em que ele efetivamente explode, ou seja, existe um processo, a coisa não acontece de uma hora para outra. Então fica até um pouco mais claro para a gente quando a gente lembra o que aconteceu em Beirute ontem. Então, deem uma olhadinha depois do desastre de Texas City, 1947, que vocês vão entender melhor. Obrigado, Paulo. Não, e teve gente até que na hora chegou a afirmar que não, isso é nuclear. Isso é uma bomba nuclear. O pessoal não conhece, o pessoal não tem a mínima ideia não, do que pô, tá falando. Nuclear, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Acorda. Acordem, pelo amor de Deus. Boa. A outra que nós tínhamos que trazer também essa notícia é que o Irã, aconteceu uma tragédia no Irã também, que o porta-aviões de mentirinha que o Irã tem é uma réplica do porta-aviões da classe Nimitz, que na verdade nem réplica é porque ele é menor, um pouco. Então os iranianos... É quase um plastimodelismo, né? Exatamente, uma escala menor, vamos dizer assim. E eles usam, principalmente para propaganda, para operações, vamos supor, artilharia, eles têm para efetivamente... Tipo, eles atacam, fingem que atacam com mísseis para falar, olha, a gente consegue destruir um porta-aviões. Especialmente porque um porta-aviões está sempre sozinho no mar, né? E é interessante que foi Ele não tá, gente? Só pra vocês saberem, é uma frota grande pra cacete. Pois é, e eles atacaram esse... até num jogo de guerra, nos jogos militares que eles fizeram uns anos atrás, com lanchas de combate, porra. Sim, caiaque, tá fácil. E o que acontece? Eles, não sei o que eles arrumaram, mas o porta-aviões virou. E ele está atrapalhando a entrada de um dos portos principais lá do Irã. Ele adernou? Exatamente. Então, não sabem como que tira, tá lá com metade apenas, e é numa área um pouco rasa. Ô, Mac, se tiver foto, bota essa foto aí, por favor, tá? Porque eles tiraram a foto de satélite e tem um porta-avião parecendo um brinquedo. Então, ponto para o Irã. Parabéns, Irã, parabéns. Sempre nos alegrando. Depois daquele super caça stealth com aquela... Com controle de Mega Drive. Não, e tinha aquele GPS de carro também, né, tá no painel, tava bonito. Eu gosto dessas coisas. Muito para propaganda também, agora não sei, que bloquearam, ninguém deve estar sabendo que o porta-aviões virou. Mas eu ainda vou fazer, eu estou devendo ainda as outras partes do programa espacial, né, a parte 2, 3 e 4 do programa espacial, e nada ganha do programa espacial da Zâmbia. Olha aí. Chegaremos lá. Nada ganha do programa espacial da Zâmbia, que aconteceu na mesma época do programa americano e do programa soviético, tá? Mas a gente chega lá. O Irã, no mesmo caminho também, virando isso tudo. Já falamos do caça, já comentamos também, já rimos. Quantas vezes blindado, nós já rimos? Não teve blindado também? Sempre tem. Sempre. E quantas vezes que nós já rimos aqui do Irã? É um momento de descontração. Essa semana teve também uma notícia interessante, nem estava na pauta, viu, gente? Isso daí veio na minha cabeça agora, que eles restauraram, entre aspas, o Ecranoplane, né? Que é aquele... Boa, bem lembrado. É aquele avião, na verdade não é um avião, ele não é um barco, ele é alguma coisa que usa ali o efeito solo, que era um avião meio anfíbio antinavio, e eles conseguiram colocar ele de novo para boiar, para ser um museu lá na Rússia. E ele usa o mesmo sistema de propulsão do Kuznetsov, do porta-aviões russo, que é o rebocador.
O mesmo sistema de propulsão do Kuznetsov. Mas que absurdo falar isso do ecranoplano, que absurdo. Eu sei que eu, mesmo que numa situação remotíssima, viajasse pra lá, pra perto, eu não ia entrar nessa jabiraca. Nunca! De jeito nenhum. Nunca. Tira fotinha. Mas assim, eu gostaria de visitar o ecranoplano como curiosidade. Você tem as imagens dele no YouTube quando ele estava em testes, etc. Ele chegou a ficar operacional, acho que por algum período muito pequeno, porque ele estava ali, ele entrou em operação, entre aspas, no finalzinho da União Soviética ali, quando ela já estava morrendo, entendeu? De novo. Ela estava morrendo. Boa. Então, ele é um daqueles planos mirabolantes, né, que os alemães tinham também, né? Fazer blindado de 2.000 toneladas com 550 canhões de 890 milímetros. Eles tinham essas coisas também, né? Extravagância. Essas extravagâncias. Mas... A galera delira de vez em quando. Mas é um negócio muito louco, é muito, muito doido. E foi puxando pelo rebocadorzinho até o local. Obviamente não funciona, é só para visitação com o mesmo modo de propulsão do Kuznetsov, que é um rebocadorzinho. Muito bom. Solta fumaça. Bom, outra notícia que nós gostaríamos de trazer hoje, que é a questão que eles identificaram em Israel o local da Batalha de Arsuf, que foi uma batalha do Ricardo Coração de Leão contra o Saladino em 1189. Agora me fugiu, gente. 1189. Foi na Terceira Cruzada de 1189 a 1192. Então foi essa Terceira Cruzada que o Papa Clemente III pediu Frederico Barbarossa, Ricardo Coração de Leão, Filipe II para recuperarem a Terra Santa. E o Ricardo Coração de Leão estava marchando para Jerusalém quando Saladino tentou emboscar. Só que o que Saladino fez em Ratim, alguns anos antes, não ocorreu. Ricardo Coração de Leão era um baita de um estrategista, de um ótimo, excelente líder no campo de batalha. Então foi uma vitória para os católicos em cima dos muçulmanos. Na batalha foi 7 de setembro, agora acredito que seja de 1189. Nós vamos botar na descrição direitinho a data da batalha. Mas o mais interessante foi de como que descobriram o local exato da batalha, que é chegando na cidade de Tel Aviv. Então os pesquisadores israelenses, eles usaram mapas da época, algumas questões arqueológicas como as lanças, a ponta de lança que eles descobriram, mas principalmente da posição, como eles já sabiam da data, a posição um pouco do sol junto da localidade para não cegar os arqueiros no meio da batalha. Então são vários pontos que eles usaram para descobrir o local exato. Parece que hoje tem um viaduto no local da batalha, mas eles meio que conseguiram descobrir. Eu gosto, acho que todo mundo que gosta de história militar gosta de um pouco de arqueologia. Então acho que vale a pena de trazer essa notícia também. Ainda mais misturado com 800 e poucos anos de trigonometria para descobrir exatamente onde é que era o negócio. Exatamente, tudo isso vendo as descrições da batalha, que o Ricardo Coração de Leão era um baita estrategista que tomava conta de seus soldados, então eles teriam que calcular onde ele ficava, onde ele marchou perto de postos artesianos. Então é uma série de... nós vamos colocar o link aí embaixo na descrição aí, passar para o Mac, que é bem interessante essa reportagem, que saiu no Ancient Origins, mas no Haaretz, que é um jornal israelense que saiu acho que saiu no domingo eu acho, bem interessante. Era isso, essas notícias aí para o Irã alegrar a gente, essa da batalha que não falamos da batalha de Arsuf, mas da batalha de Ratim. Temos um CGCast aí. Sim. Falando também das batalhas entre muçulmanos e católicos, da expansão muçulmana. Muito bom. Deu notícias do fronte? Boa. Fechou? Fechou. Então beleza, então vamos agora vamos falar da 101, da 101ª Divisão Aerotransportada Americana. Quem que é? É tua, Mac, ou é do Paulo essa? Essa é minha hoje. Essa é minha. Fazia tempo que eu tava devendo um assunto aqui.
Vai que é tua, Tafarel. E daí a gente trouxe a história, um pouquinho da história da 101 e um pouquinho da história de um outro camarada que vale a pena ser mencionado aqui, membro da 101, aerotransportada. Mas para economizar o seu tempo, o nosso tempo, meu caro ouvinte, a 101 é uma universidade, a anta, velha. Porra! Não vai cortar não, tá? Toca o pau. A 101 é uma unidade de infantaria paraquedista dos Estados Unidos. Foi organizada como parte do Exército Nacional lá em 2 de novembro de 1918 no Camp Shelby, estado do Mississippi, isso com o objetivo de combater na Primeira Guerra Mundial. Só que, 9 dias depois, acabou a guerra. Pequeno inconveniente. E a unidade foi desmobilizada. Vê que a coisa já começa esquisita para a 101. Depois de 3 anos de trevas de esquecimento, a unidade foi reativada, mas foi alocada no United States Army Reserve. Foi para a reservinha ali, ficar quieto, na boa, não incomoda. Nesse momento, a busca por legitimação histórica, coisa que é comum, muito mais comum do que a gente imagina, fez a unidade assumir diversas tradições de regimentos voluntários da Guerra Civil. Entre essas tradições foi escolhida aquela galinha de bico aberto chamada Old Abe, que foi uma homenagem ao presidente Abraham Lincoln lá na época da Guerra Civil, e essa galinha de bico aberto era mascote de um regimento do Wisconsin durante a Guerra Civil. Então aí a gente já tem a origem do emblema da galinha choca. Deixo como você ri, né? Deixo como indicação de livro, vai ficar um link, um livro do Celso Castro, que fala um pouco da invenção das tradições do Exército Brasileiro. É um livro bem fininho. O link está em algum lugar embaixo. Aí, a passagem da reserva para a posição de unidade regular aconteceu só em 16 de agosto de 42, já com a Segunda Guerra em andamento, no Camp Claiborne, no estado da Louisiana. E no primeiro discurso, já o general William Lee disse aos militares que a unidade podia não ter história, mas tinha um encontro com o destino. Olha que poético. Que coisa chique, né? Tem que botar atrás do caminhão aí. Né, botar no paralama. No paralama. 2 aninhos depois, os paraquedistas saltaram atrás das linhas inimigas na Normandia e o resto, quem viu o Band of Brothers já sabe um pouquinho da história. Quem não assistiu, assista. Também, né? Sim. Exatamente. No dia 6 de junho, falando desse episódio, eles foram os primeiros militares aliados a colocar os seus pezinhos em território dominado pelos nazistas no norte da França. Abriram caminho aí para a 4ª Divisão de Infantaria chegar na praia de Utah, garantiram a ligação entre as cabeças de praia de Utah e Omaha e liberaram a cidade de Carentan. Isso na chegada. Em 17 de setembro, essa unidade fez parte do 18º Airborne Corps na Operação Market Garden, sob comando do general Montgomery. E aí, Grande Mercado Jardim. E aí consideremos o comando, a falta dele, indecisão e tudo mais que a gente pode estender aqui em outros episódios. Entre a metade de dezembro de 44 e o final de janeiro de 45, a 101 esteve na Batalha de Bastogne, uma das últimas ofensivas dignas de respeito do exército alemão durante a guerra. A unidade foi cercada, resistiu com a força que tinha, resistiu do jeito que deu e finalmente foi socorrida pela 4ª Divisão Blindada do 3º Exército do Patton. Se a cavalaria não chega, senhoras e senhores, estava aqui, ó. Se tiver veterano assistindo, vai Ele passar mal. Ele vai discordar de você. Pode discordar, a verdade é uma só, a verdade chega. Ele vai discordar de você. Tanto que eles falavam lá, a gente não precisava de ninguém me salvar a gente, não. Não precisava, não. Não precisava de comida, de casaco, de coturno, não precisava de nada, não. Depois da guerra, a 101 foi desativada de novo e reativada algumas vezes, mas lá em 58 integrou a Strategic Army Corps, junto com a 82 Airborne e com a 1ª e com a 4ª Divisões de Infantaria, formando aí um grupo de unidades aerotransportadas de pronto emprego, alguma coisa meio que a gente tem hoje como infantaria leve, que tem os elementos rápidos ali. Isso. Na Guerra do Vietnã, a unidade combateu em eixos de abastecimento do inimigo e com mais destaque em Hamburger Hill, em 1969,
e com alguns combatentes na base de Ripcord em 1970. A gente já falou, se não me engano, de Ripcord num CGCast, ó. Lá longe, a gente tem que voltar pro Vietnã qualquer hora dessa. E só uma dica pro ouvinte, assista Hambúrguer Hill. É um Muito bom o filme. Muito bom excelente da batalha. É um filme, acho que dos anos 80, mas um filme excelente. Muito bom. Outro pontinho, já que a gente tá no Vietnã, é a Tiger Force. Foi uma unidade de patrulhamento de longa distância. E aí eu deixo um abraço rápido pro nosso ouvinte Marcos Arima, que já falou da Tiger Force há um tempo atrás também. E era uma unidade formada por 45 combatentes com a intenção de combater guerrilhas com táticas de guerrilha. Já que é para jogar baixo, vamos jogar baixo com estilo. Se por um lado a unidade teve resultados interessantes, por outro lado ela pagou com pesadas baixas, morria gente bastante bem frequente. Acusaram a Tiger Force de diversos crimes de guerra, e daí depois algumas investigações confirmaram a ocorrência desses crimes, mas nada aconteceu, ficou por isso mesmo e bola pra frente, esquece do assunto. Depois do Vietnã, a 101 se modernizou junto com a doutrina de emprego das Forças Armadas, aquele negócio de a gente remodela as Forças Armadas com as experiências da última guerra e por aí vai. Em 91, o Regimento de Aviação da 101 disparou os primeiros tiros da Operação Tempestade no deserto, que é outra situação que a gente tem que trazer aqui para o CGCast. Sim. E iniciou a operação transportando 2.000 militares em 400 helicópteros, cortando a rota de fuga dos iraquianos e capturando milhares de inimigos. Foi uma operação, ó, chuchu, lindinha. Em 100 horas de combate, somente 16 soldados foram perdidos. A 101 não é só desastre, crimes de guerra e gente passando fome com o pé gelado. A 101 também é fofinha. Então, ela fez parte do esforço humanitário em Ruanda e na Somália, além de várias missões de manutenção de paz no Kosovo, auxílio aos incêndios em Montana no ano de 2000. E aí quem tem 30 e alguns anos lembra já de vários desses acontecimentos que a gente está comentando. Disso para frente, a atualidade, com a 101 operando no Iraque e no Afeganistão desde 2001, destaque para a Operação Anaconda no Vale de Chaiko em 2002, em combates urbanos em Mossul e Karbala, desdobramentos nos anos seguintes em Kandahar, Kunar e aí, onde precisou, a 101 estava metida no meio. E a partir de 2016, com o aumento de emprego e desenvolvimento também de doutrinas de forças especiais, a 101 começou a se envolver mais diretamente com essa turma de operações especiais, tanto em estudos de situação como em apoio direto. Aí a 101 entra como Tier 3. A gente já falou isso, acho que em algum episódio. Tier 1, até a última vez que eu conferi a escala, é Delta Force e SEAL Team 6. Tier 2, várias unidades de apoio direto. E Tier 3, Rangers 101, no caso, Green Berets, sim. E aí vai embora. Mas é isso, de história da 101 é o que tem. Foi um en passant. Foi rapidinho. Não queremos, como diz o pessoal da academia, o Paulo Zé, professor, tá acostumado, não queremos esgotar o assunto, né? Não vamos espremer toda essa laranja. A gente volta, coisa. Em cada operação. Bom, agora dessa. Me fala aí do KFC nervoso. Cara, o KFC nervoso é o seguinte. Vamos voltar para Omaha, tá? 6 de junho de 44, vinha lá um monte de C-47 voando, aquelas coisas lindas, e cheio de infante no meio que iam cair do jeito que dava também, pendurado num paraquedas à noite. Situação, uma porcaria. Beleza. Pura. Um desses aí foi atingido por fogo antiaéreo, perdeu altitude e os combatentes saltaram do jeito que deu, sabe? Pule pela sua vida. O KFC nervoso chamava-se Joseph Bairley. Saltou a 120 metros de altitude, rapando a barriga do avião no chão. Mal teve tempo de abrir o seu paraquedas, estabilizar o voo ou a queda e se espatifou no telhado de uma igreja. Bateu no telhado, quase se quebrou, rolou, bateu no chão. Normal. Vida de paraquedista. Mas, Joseph Bairley não era um frango paraquedista comum. Ele já havia se infiltrado em abril e em maio
de 44 para levar ouro para a resistência francesa e conhecia bem a área, já tinha batido no microfone dele e feito um reconhecimento na região ali. A missão original do grupo de combate dele era detonar uma subestação de energia em Saint-Marie-du-Mont, entre outras missões de demolição menores. Isso bem pertinho da praia de Utah. E apesar dos ferimentos e apesar de estar sozinho, que ele se perdeu do resto do pessoal, ele resolveu seguir com a missão. Então ele conseguiu se orientar, desabilitou a subestação, nos dias seguintes fez mais umas missões de sabotagem, ele era especialista em explosivos, sabotagem, e aí ele foi preso pelos alemães. Evidentemente. Baita lucro, podia ter sido morto, foi só preso. Aí, os 7 meses seguintes da vida do nosso galináceo guerreiro paraquedista passaram em 7 prisões diferentes, mas ele era um autêntico Yankee defensor da liberdade e fugiu 2 vezes. Na segunda, conseguiu embarcar em um trem. Aí a gente, embarcou num trem, conseguiu voltar pro fronte. Né? Corajoso, guerreiro da liberdade, só que infante. O Bailey pegou o trem no sentido contrário e em vez de ir para onde ele queria, ele foi parar em Berlim e foi preso de novo. Tá? A gente não quer pegar no pé, mas a história obriga a gente a falar esse tipo de coisa. Infante é infante. Infante é infante. Obviamente ele foi preso. É claro. Faz parte da bizonhice, da categoria militar dele. Foi preso, torturado pela Gestapo, levou um monte de tapa na cara, porque a família dele tinha origem alemã. Então que bagunça é essa de você trair o seu povo? Aquele negócio, aquela retórica alemã da época, aquele negócio que dá até uma dor do lado esquerdo ali. Bom, e foi acusado de ser um espião no fim das contas. O Bailey suportou todo esse sofrimento, espancamento, humilhação. Chamaram ele até de infante, ele era mesmo. Dedo no cu e gritaria. Exatamente. E foi finalmente transferido para o Stalag 3C lá na Polônia. E daí ele fugiu de novo em janeiro de 45. Fugiu junto com outros 2 colegas do campo, outros 2 prisioneiros. Os 2 outros foram mortos na fuga e ele conseguiu dar linha. Já tentou pegar uma galinha? Correndo atrás dela, driblando aqui? Isso daí é o macete da 101 aerotransportada, cara. 2 semanas de marcha, se orientando, evitando captura, até que ele encontrou tropas soviéticas. Levantou as asinhas, não, as mãozinhas, mostrando um maço de cigarros Lucky Strike e berrou, Amerikansky Tavarish. Tentou, né? Conseguiu provar a identidade, procedência, prazo de validade do frango, aquela coisa toda. Pediu para voltar para o combate do lado soviético. Meio relutante, a comandante do batalhão, que era uma mocinha chamada Alexandra Samusenko, concordou com a integração do camarada e embarcou o novato em um Sherman. Para tudo. Mac, os soviéticos operaram Shermans? Sim, pequeno gafanhoto ouvinte. Mais de 4.100 Shermans foram enviados para a União Soviética no pacotão Lend-Lease. Valentine, tudo. Meu querido ouvinte, procure sobre os comboios do Ártico. Você vai ver a quantidade de material incrível pro soviético. Se esse material não tivesse chegado ali antes de Moscou, eu acho que iam parar um pouco mais na frente, né? Ia dar mais uma afundadinha, porque ia dar mais trabalho. Chegou na hora certa, né? Mandaram até cardaço. Aí no final de janeiro, o batalhão do Bailey, né, o batalhão soviético do Bailey, conseguiu libertar o Stalag 3C, lá onde ele estava preso. Ele já conhecia bem, já sabia a rota. E no início de fevereiro, ele foi ferido num ataque de Stuka. O sujeito foi hospitalizado, recebeu a Vita do Marechal... A Vita? Merda. A Vita? Boa Vita. Recebeu a visita do Marechal Zhukov, contou sua história triste e o Zuquinha mandou ele para Moscou. Até algumas descrições da cena são interessantes, porque Zhukov se sensibilizou com a história dele, superação, o negócio, deu um documento todo lá pro Bailey, entregou na mão dele, ele olhou, tava tudo em cirílico, né? Falei, o que eu faço com essa merda? E era como é que chama? Um salvo-conduto para ele ir até Moscou. Bom, explicaram pro infante para onde que tinha o sentido, né? Para ele não ir parar em Berlim de novo. E lá foi ele para a embaixada americana, descobriu que estava oficialmente morto desde o dia 10 de junho de 44. Não acharam um corpo lá no rolo da Normandia, então morto você está.
Aí que um funeral completo tinha sido realizado lá na cidade dele, um obituário foi publicado no jornal local, todo o procedimento de perda de civis, e as autoridades soviéticas acharam interessante deixar ele guardadinho no Hotel Metropol, que fica ali no centro de Moscou, pertinho dos points turísticos da capital, até que a identidade dele fosse confirmada pelas impressões digitais. Finalmente ele voltou para casa em 21 de abril de 45, quase matou a família de susto, porque todo mundo tinha feito todo o procedimento lá numa de dessas, se o cara tem esposa, a mulher já casou de novo. Já tá com filho, já andou, exatamente. Só que ele chegou bem a tempo de comemorar o dia da vitória. E no ano seguinte foi se casar na mesma igreja e com a cerimônia realizada pelo mesmo padre que fez o funeral dele 2 anos antes. Ou seja, quase matou o padre também. Nosso Galinácio Guerreiro, nosso KFC, faleceu lá em 2004 com 81 anos de ataque cardíaco. E é o único combatente americano que lutou regularmente no exército americano e no exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Teve algumas cerimônias de premiação, que ele foi premiado pelo presidente dos Estados Unidos e da Rússia. Tem várias coisas interessantes aí sobre esse nosso Joseph Bailey. Mas é uma história interessante. Esse era duro na queda, hein? É. Muito legal. É infante, mas é guerreiro. Gente boa. Aí vem os moleques hoje e falam, eu sofro muito. Você me ofende. Você me ofende. É isso. Então tá bom, é isso, Mac? É isso. Contada a história triste de Joseph Bailey. Triste nada, dá um filme. Dá um filme legal. Isso aí. Isso dá um filme legal pra caramba. Com certeza. Então tá bom, é isso, Paulus? É isso aí. Eu olhei rapidinho, 1191, a Batalha de Arsuf, que eu falei 1187. Muito bom. Então tá bom, meu caro ouvinte, obrigado pela sua participação até agora. Não esquece lá, né? Aperta aí inscrever, sininho, like, aquela coisa. Pode dar o dislike também, não tem problema, a gente não liga. Dá a sua opinião, pode gritar, mandar tomar no cu. Tá tudo em casa, beleza? Valeu, até a próxima. Um grande abraço, tchau.